Vamos aprender hoje como eliminar o mal pela raiz, ou melhor, como matar ou controlar pragas de roedores pela boca, ou seja, pelo alimento, por aquilo que ele come. É importante ter esse princípio, essa ideia, essa base, esse ponto de partida para ter probabilidade no controle. Veja bem, algumas empresas elas utilizam duas técnicas. A primeira técnica de controle, que não é eficaz, vamos dizer assim, vai dar um certo controle de 20% daquilo que está querendo se alcançar. Eles utilizam um tipo de uma caixa de porta-isca, de porta-raticida, de plástico, que pode se colocar na parte interna ou externa do ambiente. E ali se coloca um raticida ou em grãos, ou dependendo do que vai se colocar ali dentro daquele raticida, e o rato ele vem, né, se for um rato, vamos dizer assim, rasteiro, ele vem, entra naquela porta-isca, que não é um porta-isca de captura, mas para que ele passe esse alimento e coma o raticida, e aí ele vai morrer em outro lugar, ou na toca, enfim. É um método, vamos dizer assim, convencional, se torna um método convencional, mas 20% eu vou colocar aqui na estratégia de controle. Já a segunda técnica, lembrando que essa primeira não vai dar o resultado, né? A segunda, que é pior ainda, que é a questão da instalação de armadilha adesiva. As armadilhas adesivas, elas não são eficientes, principalmente para ratos maiores, como as ratazanas e os ratos de telhado, os ratos pretos, aqueles ratos maiores. Primeiro, que eles são inteligentes, e segundo, também que eles são, por ser maiores, têm mais força, eles conseguem se livrar. Esse método de armadilha adesiva ou colante, que já foi pegado lá dos Estados Unidos, que fornecia armadilhas maiores, que foi feito justamente para captura de cobras, ainda conseguia capturar grandes ratos. Mas resumindo, não serve, não serve porque ali uma criança pode colocar a mão e ficar colado, um gato, um cachorro pode vir aquele rato, ele vai tocar e ficar colado, ou seja, vai trazer problema. E tem a questão que às vezes eles morrem ali, ficam com aquele mau cheiro. Resumindo, não funciona. Agora vamos partir para o segundo ponto, que é a questão dos alimentos. O grande problema de algumas pessoas que não têm conhecimento no controle de pragas, e muitos controladores também erroneamente se utilizam disso. Por quê? Eles acham que, tipo, olha, se eu colocar um pedaço de salame, de mortadela, e colocar um venenozinho lá por cima, um 1080 ou um pó, alguma coisa, vai matar. Ou então se colocar num tomate, numa fruta, numa verdura, em uma manga, em uma banana, um abacaxi, se eu colocar, ou então em algum alimento, algum pedaço de carne, ele vai comer, vai morrer e vai acabar com a infestação. Mas não resolve. Mas aconteceu que eu coloquei, comeu e morreu. Mas tem que pensar o seguinte: o que rato realmente ele gosta de comer? Aí é que está, vamos dizer assim, o segredo. O segredo do controle de praga está em saber o que ele realmente gosta de comer. Se você bota um alimento que realmente ele gosta de comer, ele vai para cima com tudo e chama até, né, vamos dizer assim, a galera dele, né? Chama também para participar ali daquele banquete. Mas se você coloca um alimento que não é aprazível para ele, ele vai comer, mas vamos dizer assim, não vai haver aquele chamamento, né, para se alimentar daquilo, entendeu? Então, por que ele come? Porque ele comeu salame, porque ele comeu a verdura ali, o tomate, ou qualquer outra verdura, ou então a fruta. Por que ele comeu? Ele comeu porque ele estava com fome. Porque o que acontece com os animais, né? A gente sabemos que nós também não somos animais, embora racionais. Temos os animais irracionais e os racionais. E como animais, a gente sabe que a gente só comemos porque estamos com fome. Então os ratos, ele tem esse mesmo instinto, né? Ele tem esse mesmo instinto de comer algo inferior, porque está com fome. Porque na verdade, às vezes eles comem um pedaço de salame, às vezes um pedaço de carne, ou algum resto de alimento que ficou ali, porque ele não tem o que comer. Então ele vai ter que matar a fome dele. Mas se ele tivesse que escolher, qual seria realmente o alimento
principal que ia deixar ele fascinado. Ah, eu sei, o queijo. Será que é realmente o quê? Não. Porque muitas pessoas às vezes vê em filmes, em desenho, os ratos, né? Às vezes até desenho filmes dos Tartaruga Ninjas, do Ratatouille e de outros ratos, assim, aquele apreço por queijo. Aí muitas pessoas vai e coloca lá um queijo coalho, um queijo parmesão, um provolone, um queijo mussarela, coloca lá direitinho, ele nem toca. Por quê? O rato, ele não gosta de queijo. Por mais que seja caro, você pode comprar o melhor queijo, mas o rato, ele não vai comer. Entende? Agora vamos lá, resolver a questão, né? Qual seria, vamos dizer assim, a comida atrativa, aquilo que o atrai? Eu vou apresentar para vocês dois tipos de alimento, vamos dizer assim, de primeiro grau, ou melhor assim, de um nível, de um primeiro nível e um do segundo nível. Ou seja, aquilo que é uma carne de segunda e o que é uma carne de primeira, né? Como se fosse um filé mignon, um cupim, algo, né, especial. O primeiro alimento que o atrai são rações. Rações de gato, rações de cães, rações de aves, seja de galinhas, galinheiros, seja de animais, quadrúpedes, enfim, foi ração ali já, para ele já é uma carne ali de segunda e ele vai com muito prazer ali comer. Ali ele come com vontade. Agora vamos para aquilo que eles chamam de filé mignon, a melhor comida que o rato, vamos dizer assim, ele vai em busca e vai com tudo. Esses animais, eles são a base de cereais. Como? Primeiro, a base do trigo, o derivado do trigo. Por isso que eu digo que onde tem padaria, geralmente sempre tem rato. Onde tem pizzaria, geralmente tem rato. Onde tem armazém, geralmente tem rato. Onde tem armazenamento de grãos, arroz, milho, macarrão, biscoito, lá vamos dizer, o restaurante de primeira linha dos ratos. Lá vai ter ratos. Então, o que ele realmente é fascinado, o alimento que eles atraem são os alimentos à base de trigos. Arroz, castanhas, macadâmia, girassol, semente de girassol. Ele adora, é um alimento top mesmo. Então, vamos lá. Então, o que é realmente preciso para ser um controle eficaz? É preciso justamente ter esse entendimento da questão dos alimentos, daquilo que ele realmente eles gostam, daqueles que eles adoram, e a partir daí é que vai se traçar uma estratégia de controle e ter um combate eficaz, ok?